Bom, começando a nova fase de vídeos que vão utilizar os objetos de anotação por escala, eu quero fazer uma pequena explicação sobre a configuração da tela do meu AutoCAD. É o AutoCAD 2012 e algumas coisas já estão pré-configuradas, que eu já fiz alterações em relação ao como ele foi instalado. A primeira delas é que, além da barra de ferramentas, essa nova do AutoCAD, que é bastante prática, eu liguei aqui nesse menuzinho aqui o menu, né, Hide Menu, Show Menu. Então eu liguei o menu antigo para que eu ache as coisas que eventualmente eu não consigo encontrar. Então essa barra nova é prática, mas às vezes eu não acho algumas coisas, então eu vou no menu anterior. Outra coisa que eu fiz foi trocar esse dispositivo de seleção de vistas e de tipos de visualização para esse lado da tela, porque eu prefiro deixar o layer configurado nesse lado e com a barra de propriedades também. As duas ficam automáticas a partir desse canto. Uma outra alteração que eu fiz foi desligar a barra de comandos, essa que aparecem os comandos embaixo. Eu até uso sem a barra de comando, prefiro sem, pois com esse ícone aqui as informações aparecem no próprio cursor. Então se eu digito alguma coisa, aparecem os comandos. Então qualquer comando que eu possa digitar, ele vai aparecer aqui. Ainda tem esse complemento, mais alternativas ainda. Então eu desligo aquela barra de comando, que é o Ctrl 9. Eu deixo ela transparente aqui, mas eventualmente eu desligo. Se você quiser saber mais informações sobre configuração de área de trabalho do Windows e do AutoCAD, entre na internet www.arquiteturaconcad.com.br e venha na opção área de trabalho. Aqui tem algumas informações, algumas explicações e 3 vídeos que mexem com a configuração. A do Windows e do AutoCAD 2008, 2009. A do 2009 já é direcionada para esse AutoCAD com a barra de ferramentas na parte superior, como é o 2010, 2011 e 2012. Bom, em todas as aulas que eu já fiz, sempre sugeri a configuração iniciando pela opção ACAD. Então, File New aqui, escolhendo essa opção aqui, ACAD. É uma configuração que dava uma área de trabalho, é conveniente para arquitetura, e uma configuração de cotas também que se encaixava para as aulas. Porém, existe um recurso que configura as cotas e as escalas de impressão. Esse recurso está aqui, ó. Ele tem esse nome, Annotative. Ele tem Annotation Visibility, ele tem as informações aqui e as escalas. Porém, essa configuração de escala não é adaptada para os desenhos em metros. Então, eu fiz um template com essa configuração. Para baixar o arquivo do template, entre na internet no www.arquiteturaconcad.com.br e clique em Annotative, escalas. É o primeiro link para o template. Ele está bem no começo do texto, vou mantê-lo aqui. O texto vai ser mais longo e vai incluir os vídeos que eu estou acabando de concluir. Clique em cima do arquivo. No caso do Chrome, ele já mandou o arquivo direto para a pasta Download. Eu posso também clicar com o botão da direita e salvar link como. Ele vai me perguntar o nome da pasta para que eu grave. Esse daqui vai estar sendo gravado na pasta Download. Uma vez colocado na pasta Download, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocá-lo na pasta do AutoCAD que vai fazer o arquivo funcionar. Então o que eu faço? Eu vou na pasta Download, aqui onde o arquivo está aqui, vou dar um Ctrl C e vou para o AutoCAD na mesma pasta
onde eu começo um arquivo novo. Essa pasta ela está bem escondida, não é muito fácil de se achar, como o AutoCAD faz. Clico aqui com a direita e dou colar. O arquivo novo vai aparecer aqui já, Annotative Template. Essa é uma das maneiras. Eu posso clicar sobre esse arquivo em qualquer pasta que o AutoCAD vai começar um arquivo novo com essa configuração. Uma vez o template instalado no computador, eu tenho que começar um arquivo novo. Toda vez que eu clico num arquivo novo, na folhinha aqui, ou pode ser no menu, aparece essa lista com os templates para que eu selecione. O AutoCAD era um template bem básico. O Annotative Template eu fiz já com esse underscore, começando a palavra, para que ele apareça logo no começo aqui. Uma vez clicando, selecionando, o que acontece? O template é carregado, ele aparece na tela, é um arquivo novo. Esse arquivo novo não tem nome ainda e ele já tem algumas coisas configuradas e desenhadas, inclusive. As pessoas fazem templates para fazer as configurações iniciais de arquivos. Não importa qual a finalidade, pode ser o formato de uma folha, um conjunto de layers, configurações de cotas, tanto faz. Nesse caso ele tem um pouco de cada coisa. Já esse texto explicando, que o arquivo inicial, objetos anotativos, cota, líder, texto, indicação de eixos, cortes, níveis, e ainda tem mais alguns bloquinhos que eu coloquei para facilitar, tá? As escalas 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200 já estão atribuídas, tá? Nos objetos ao lado. E tem outras que já estão configuradas. Então a primeira coisa que eu vejo é que aqui eu tenho algumas escalas já configuradas. Esses objetos aqui já estão configurados para a escala 1 para 100. Então uma vez trocando, ele já muda de tamanho em função da escala que eu seleciono, tá? Essa variação de tamanho é em função da minha intenção de imprimir esse desenho nessa escala. Essas configurações elas eram feitas manualmente nos estilos de cota, de texto. A configuração de template pressupõe que eu comece sempre um arquivo novo. Então vou começar um arquivo novo e vou escolher essa opção anotativa. A partir desse início eu vou desenhar o meu projeto em qualquer lugar, pode ser aqui do lado, para cima, posso até apagar isso se eu quiser, mas eu não posso dar o purge, limpar o meu desenho, porque senão eu perco muitas configurações. As escalas estão configuradas aqui, posso criar novas escalas, isso vai ficar para um outro vídeo. Eu posso também querer utilizar essa configuração em um arquivo pronto. Eu não aconselho inserir, colar esse template num arquivo novo. Muito menos inseri-lo como bloco, já com muitas configurações de cota, de texto, porque a quantidade de sobreposição de informação é muito grande. O ideal seria sempre começar com um arquivo novo. Porém, para poder explicar melhor o funcionamento desses recursos, eu vou começar com um desenho já pronto. Eu tenho aqui um arquivo, um edifício. É um edifício de escritórios com banheiro e escada que eu utilizei nas aulas de impressão. Esse só tem os layers do que está desenhado aqui, não tem nenhuma cota configurada, está na Standard. Portanto, se eu for colocar uma cota aqui, eu vou ter aquela cota convencional do AutoCAD, que está aqui, tá? Desse jeito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo aqui e vou colar mesmo no outro. É uma maneira bem simples de fazer essa informação, porque esse arquivo aqui, mesmo sendo limpo com o Purge, que limpa todas as configurações, as cotas continuam aqui, as escalas. E isso aqui gera muita confusão quando misturado naquele outro já configurado. Então, o que eu vou fazer? Ctrl C. Vou trocar minha janelinha aqui e vou dar o Ctrl V. Sei lá, uma posição aqui. Outra coisa que eu tenho que descobrir é qual a escala que eu vou fazer a impressão desse trabalho, tá?
Com o desenho meu colado aqui, eu preciso ter uma ideia mais ou menos do tamanho que isso aqui vai ser na impressão. Vou fazer com um exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu sei que esse projeto, que esse desenho, tem mais ou menos 40 metros. Ele cabe numa folha A3 na escala 1:100. Eu vou colocar na escala 1:200 para ficar pequeno e poder mostrar um detalhe para vocês. Tá? Então, como é que funciona? Eu vou fazer o seguinte, primeiro, eu tenho que decidir qual é a escala que eu vou, a escala principal do meu trabalho. Eu tenho aqui a 1:100, né, 1:100, que pode ser que já tenha configuração, 1:200, tá? E eu vou fazer isso. Esses objetos aqui eu posso até copiar, vou dar um copy e vou encaixar lá nos meus eixos, né? Desse jeito aqui, ó, tá lá o A, né? Então o que eu leio? Desse jeito aqui, eu vou dar um copiar. Óbvio que eu posso trocar aqui as letras, né? Colocando B. E o outro que já está na mesma posição, eu posso usar até esse mesmo aqui. Eu vou copiar para cá, ó. Copy. Eu vou pegar na mesma direção. Por quê? Porque ele gira desse jeito aqui. Eu vou dar o copy. Do mesmo jeito. E numerar. No outro sentido é número. Então, desse jeito aqui. Se você achar que estiver muito grande, eu posso até alterar todas as pernas ao mesmo tempo. Então, ele está muito distante aqui. Como é que eu faço? Vou fazer o seguinte, eu posso até mover para lá e para cá, todos eles. Bom, agora vamos cotar. Primeira coisa que eu tenho que ver é quais são os estilos de cota que estão valendo. Estão aqui, ó, anotação, e aqui tem dois estilos. Tem dois estilos, além da standard, que é aquela convencional, eu tenho dois estilos. A técnica e a interna. A técnica é que tem as linhas todas de chamada, de extensão. Vamos começar pela técnica. Então, ela que está valendo. O layer que eu vou utilizar é a cotas de dimensão. Eu estou na escala 1:200 e a cota que eu venho aqui, que eu vou colocar, já é para a escala 1:200. Uma vez colocada a cota de dimensão, nessa primeira, eu tenho na opção Annotate aqui para baixo, ou aqui Continue, tá? Que vai pegando as cotas já a partir da primeira. Coloco mais uma vez aqui, né? E vou continuar todas as outras a partir daqui. Bom, essas cotas que eu acabei de colocar estão sem configuração de outras escalas. Eu estou utilizando na escala 1:200 e elas apareceram desse tamanho. A configuração para a escala 1:100, o que acontece? As bolinhas que eu copiei do template já trocaram de tamanho, mas as cotas não. Então, por que elas estão desse jeito? Porque elas não têm a configuração. Outra coisa que acontece é o seguinte, eu tenho aqui do lado dessa indicação esse símbolo que está aqui com uma lâmpada acesa. O que significa a lâmpada acesa? É que todos os objetos de anotação vão aparecer na tela independentemente da escala que eles foram atribuídos. Por exemplo, essas cotas que eu coloquei aqui estão na escala 1:200. Elas estão aparecendo e o desenho está na escala 1:100. Se eu vier aqui e colocar de volta na escala 1:200, as letrinhas aumentam, aqui a simbologia dos eixos mudam, mas as cotas não. Se eu apagar a lâmpadazinha aqui, desse anotação, que ela fica cinza, quando eu voltar para a escala 1:100, o que acontece? Os meus símbolos permanecem, porém com a escala alterada. E as cotas que foram atribuídas para a escala 1:200 não aparecem. Como eu faço para que elas apareçam? Eu tenho que colocá-las com a configuração dessa escala aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu acendo a lâmpadazinha, elas vão aparecer.
que eu faço? Eu seleciono as minhas cotas, aqui eu posso selecionar antes ou depois, e no menu Annotate, eu venho aqui no Add Current Scale. Eu clico aqui, o que aconteceu? Ela já configurou para escala 1 para 100, né? E ficou pequena. Agora, quando eu troco, ela faz essa alteração já automaticamente. E a lâmpada acesa ou apagada não faz diferença, porque elas vão estar sempre aparecendo. Agora, existe uma outra opção ainda. Mas o símbolo das cotas ficaram muito distantes dessa posição do eixo aqui. É verdade, eu posso fazer alterações, eu posso mover, vou lá no comando Move, e mudar as minhas cotas para baixo. Só que uma vez movendo, o que acontece? Eu faço essa movimentação nas duas escalas. Então, mesma coisa, eu vou mover aqui a simbologia, como eu já indiquei. E coloco ela aqui mais perto do meu texto. Porém, olha lá, quando eu volto aqui, isso pode estar um pouco grande. Então, o que acontece? Eu posso, nessa hora, o comando que ajusta pelas marquinhas, né? Então, como é que eu faço para mover? Se eu clicar aqui em cima e trazer para cá, o que aconteceu? Agora na escala 1 para 100, todos estão na mesma posição. 1 para 200, aquela alteração que eu fiz já estabilizou. Então ela ficou um pouco grande, vamos colocar aqui. Agora, como é que eu faço para mover várias ao mesmo tempo? Eu aperto Shift pressionado e marco todas os grips azul. E quando eu faço a alteração, todos eles vão juntos. Então, esses aqui eu posso também alterar esses daqui, ó. E subi-los um pouquinho mais. Então, com essas alterações, agora o ajuste está feito. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque essas configurações podem desaparecer dependendo do que eu fizer. Enfim, como tudo que a gente começa a fazer, as primeiras vezes a gente enfrenta certos problemas. O template que utilizamos, esse aqui que deu aquele início, ele já vem com uma folha configurada. Está no layout aqui A3. Eu clico. E o que é esse layout? E eu tenho uma folha A3. Eu tenho aqui um carimbinho, né? Estou no layout aqui, ó, configuração do layout. Eu tenho um carimbinho com os textos escritos no layer margem, aí umas linhas, uma coisa bem simples. E eu tenho as viewports, né? Nos layers de viewports aqui tem uma linha separando também aqui, ó, tem uma linha separando de margem e tem outra de viewport. As viewports estão destravadas, tá? Então isso é um outro recurso importante, ó, esse botãozinho que tem aqui, Lock and Unlock Viewport. Qual é a diferença desse botãozinho? Uma vez entrando dentro do viewport, da janela, com a janela travada, eu não tenho zoom dentro da janela, eu tenho um zoom na folha por completo. Então, o que isso influencia no trabalho? É que uma vez com a viewport, com a escala trancada, eu não consigo trocar a escala da janela. Então, é importante usar esse comando que trava e destrava, porque uma vez configurada, eu posso travar, mas se eu quiser fazer uma alteração, eu tenho que destravar. Essa configuração é antiga, ela já existia no quadro de propriedades também, que é aqui no Lock and Lock. Como exemplo, vou criar um novo layout. Então, botão direito aqui, New Layout, apareceu um outro aqui. Antes de entrar para esse novo layout, eu vou me certificar do layer que vai ser criada a janela. Clico, aparece esse layout aqui. Vou entrar no Page Setup Manager e vou fazer a alteração nesse layout que está aqui. O que eu faço? A impressora é essa mesmo, DWG do PDF. A folha que vou pegar uma A3 aqui, a primeira opção. Vou entrar no monochrome aqui, né? E 1 para 1 milímetro nesse template já vem configurado. Outra coisa que está configurado é para plotar a transparência, que muitas pessoas usam transparência no AutoCAD 2012
e não sabem que para ser impresso com a transparência eu preciso estar com ela ligada aqui e vem desligada. Então fiz essa configuração aqui e vou dar OK. A folha fica um pouco fora de posição, aqui a janela. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar desse jeito aqui, né? Vou ajustar aqui e depois posicionar o desenho. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que entrar dentro da janela aqui, 2 cliques dentro da janela, Model. Bom, uma vez posicionado, eu vou ajustar a escala. Então eu venho aqui e coloco um para 200. Então o que acontece? Ele já fica na escala para 200. O desenho ficou pequeno. Eu tenho condição de colocar 2 janelas na folha. É o que eu vou fazer. Então o que eu faço? Eu volto para o papel aqui, Paper, clique fora, ajusto aqui o tamanho, a posição do desenho, vou colocar bem rente para dar certo o que eu quero fazer. Eu vou colocar o desenho aqui no canto. Bom, posso fazer uma outra janela. Então, para criar uma nova janela, estou com o layer ativo, eu posso vir no View aqui, ó, e criar uma nova janela retangular. Que eu venho aqui e faço nessa posição. Nessa nova janela aparecem os 2 desenhos, né? E a escala não está configurada. Está no tamanho normal. Essa daqui, a outra está na escala 1 para 200, está aqui, e essa nova não tem escala. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um detalhe na escala para 50 desse banheiro aqui, para exemplificar. 2 cliques dentro da janela, dou um zoom aqui nessa posição e vou ajustar 1 para 50. E ele ficou assim, já desse jeito aqui, com os eixos aparecendo. Só que a cota não está aparecendo. Por que a cota não está aparecendo? Porque as cotas que eu coloquei no desenho não tinham a informação da escala 1 para 50. Elas têm da escala 1 para 100, que aparecem aqui, mas não tem da escala 1 para 50. Então, como que eu faço? Outra coisa que está acontecendo. Eu estou com a lâmpada da visibilidade apagada. Pois se eu ligar, o que vai acontecer? Não importa a configuração da cota, mas eu tenho ela aparecendo na tela. O símbolo dos eixos já está configurado, por isso ele está aparecendo. Então o que eu faço? Isso aqui já está na escala 1 para 50, está marcado. Eu venho aqui na cota, seleciono essa cota aqui, vou no anotativo e vou adicionar a escala corrente. Então o que aconteceu? Ele já ficou na escala 1 para 50. E agora posso trabalhar nesse desenho aqui e eu tenho as 2 configurações. Mais uma coisa, eu configurei a cota aqui e ficou uma coisa de estranho. O tique aqui, esse risquinho, ficou grande demais. Por quê? Porque quando eu configurei a escala da cota, eu só configurei essa e não configurei a outra. Eu precisaria que elas ficassem nessa posição. E eu não consigo pegar direito. Então tem um recurso que é muito bacana no AutoCAD, que é o seguinte: toda vez que eu estou no layout, dentro de uma janela, com layers desligados, detalhes, enfim, com mais configurações, eu posso entrar dentro do model sem perder a posição e o filtro de layers. Tá? O que é? Eu clico nesse ícone que está aqui, Maximize Viewport. O que acontece? Eu tenho a tela ampliada, o fundo preto com essa borda desse jeito. Acredito até que algumas pessoas já tenham entrado aqui por engano, que é volta nesse botão, mas eu posso, por exemplo, selecionar outras cotas e no anotativo fazer o seguinte, adicionar a escala corrente também. Então eu volto lá, agora ficou certo. Mas o que está faltando? Volto no desenho aqui, nessa mesma cota aqui, já com a escala 1 para 50 configurada. Vou usar o layer da escala, vou usar da maneira correta, ativo o layer aqui e vou cotar algumas coisas. 1 para 50, eu preciso de mais informação. Posso dar zoom sem problemas, pois eu tenho como marcar mais funções aqui nessa posição. Tá? 20 centímetros, enfim, coto mais um pouco.
Então, coloquei algumas cotas. Se eu voltar lá na posição, o que aconteceu? Eu já tenho a configuração aqui, certo? O mesmo detalhe já fica alterado. Agora, o que aconteceu é que aqui eu estou com o desenho muito distante. Eu posso ajustar um pouco mais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso voltar aqui, ó, vamos lá mais uma vez aqui, né? E vamos fazer o seguinte aqui. Puxar um pouquinho para cá. Vejam que eu ajustei a cota 1 para 200 e 1 para 50 ficou lá. Uma vez voltando para o desenho, aquela está ajustada, mas essa aqui permanece nessa posição. Mas eu posso ainda ajustar mais esse daqui. Então vamos fazer diferente aqui. Eu posso usar o stretch como ajuste, que ele funciona independente da escala que eu estiver trabalhando. Ele não faz alteração. Tanto este quanto no caso da simbologia também. 1 para 50. Então, o que aconteceu? Agora aqui o símbolo antigo está lá, mas o do 1 para 50 ficou na posição. Dando o exemplo da cota interna. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu já vou até travar essas duas viewports aqui para que eu, desse jeito o zoom funciona aqui, né? No paper o zoom funciona na folha. Se eu entrar dentro da janela e estiver trabalhando dentro do próprio desenho, com a viewport travada, o zoom funciona sempre na folha. Agora, se eu quiser entrar dentro do desenho para trabalhar, é o 2 cliques na bordinha aqui, ó, que é a mesma coisa que pressionar esse botão, minimize, maximize, viewport. Aí eu tenho todo o desenho para trabalhar, quando eu volto, ele fica nessa posição. Para as cotas internas, eu vou trocar o layer aqui para a cota interna. Aqui o estilo de cota também está na interna. E o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro dessa janela aqui. Eu posso até dar zoom aqui mesmo, ou posso, voltando a dizer aquilo lá, fazer essa ampliação. A cota interna é essa mesmo que está aqui, ó, eu já tenho uma colocada. Você clica o primeiro, o segundo ponto, o texto sai junto do primeiro. Então, repetindo aqui, ó, nesse outro sentido, nesse outro aqui, clico aqui, aparece a medida nessa posição. E assim por diante, posso usar quando eu quiser. Ah, eu quero colocar uma cota aqui, por exemplo, com o texto. Então fica assim, até o ponto fica na posição. Se eu voltar para a folha e trocar de escala, por exemplo, e entrar nessa daqui, aquelas cotas que eu acabei de colocar estão aparecendo aqui porque a lâmpadazinha está acesa. Então, se eu desligar essa lâmpadazinha, elas vão sumir todas as cotas de 1 para 50. Então, isso é muito importante. Tá? A configuração de aparecer ou não no desenho, ela está em função da atribuição do valor da cota. Aqui eu anotei Add Delete Scales. Então, com essa opção, eu posso adicionar quantas escalas eu quiser ao objeto que está selecionado. Uma vez atribuída, a cota vai aparecer no outro desenho. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu selecionei essa cota aqui, ó, que é grande no meio do desenho, que não está aparecendo do outro lado. Se eu adicionar a escala 1 para 200, a hora que eu der OK, é para ela aparecer lá. E apareceu. Tá lá, ó. Só que apareceu grande já adaptada à escala. Do mesmo jeito que apareceu aqui, eu posso também colocar as cotas internas no desenho. Então, por exemplo, se eu venho aqui e pego um ponto aqui e outro lá, a cota apareceu aqui, ó, tá? Já apareceu na escala, está na escala atribuída e não vai aparecer nesse desenho. Com isso, eu tenho as configurações já atribuídas. E eu continuo trabalhando, ele faz sozinho. Eu ligo a lâmpadazinha onde eu vejo todas as cotas e também imprime desse jeito, porque se eu clicar no preview de impressão, aqui as cotas vão estar aparecendo. Por outro lado, se eu desligo aqui, não posso ter esse descuido na hora de fazer a impressão.
Eu só vou ter essa aparecendo porque fui eu que coloquei desse jeito aí. Só para finalizar, o que ainda precisa aparecer é o tracejado aqui, ó. Veja bem que ele não está configurado para o layout. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir, eu vou no comando antigo. Format, Line Type. Aqui eu tenho esse Show Hide Details. E eu vou colocar aqui 5, por exemplo. Aí o tracejado está aparecendo. Para os pilares que estão cinza, então vamos lá. Esse aqui, cor 252. No monochrome não imprime colorido, não imprime cinza. Então eu tenho que vir aqui e fazer a alteração. Mais uma vez, preview de impressão. Agora o pilar está cinza. Eu prefiro assim. E obrigado.